Vocês estão vendo na tela aí? Sim. Eu vou até abrir aqui no celular. A gente vai começar ou vai dar um tempinho para alguém entrar? Vou dar uma olhadinha aqui, o que falta. Um minutinho. Espera 2 minutinhos. Ok. Não tá aparecendo minha câmera aí, não? Ah, não, pode ser porque... Não sei. Eu acho que tava, Lucas. Prontinho, pode começar. Pronto? Uhum. Então, vamos lá, né? Boa noite, gente. Então, vamos começar agora com a nossa sessão de DPOC da LACPU. Meu nome é Lucas Araújo, sou ligante da Liga. E vamos começar agora sobre a nossa sessão de DPOC. Bom, então, primeiramente, a gente tem que definir o que é DPOC. Muita gente conhece mais os termos de bronquite obstrutiva crônica, enfisema, mas a DPOC ela vai ser uma síndrome que vai ser caracterizada por limitação crônica do fluxo aéreo, que não vai ser totalmente reversível, sendo frequentemente progressiva. Ela vai estar relacionada a uma frequência, a uma resposta inflamatória a substâncias ou gases tóxicos que vão ser inalados pelo pulmão, e vai cursar com a obstrução, que já diz no nome, e com destruição progressiva do parênquima pulmonar. A gente vai ter dois componentes da doença, a enfisema pulmonar e a bronquite obstrutiva crônica. Essa que, pelo nome da síndrome, a gente já consegue associar e não esquecer nunca. Doença, enfisema pulmonar, bronquite obstrutiva crônica. E aí fecha o nome da síndrome. Com relação à epidemiologia, nós temos que é uma doença de alta prevalência mundial e que tem uma alta mortalidade. Estudos brasileiros, eles estimavam que para 2020 a DPOC seria a sexta maior causa de morte aqui no Brasil, e mundialmente ela está mais ou menos na quarta posição. Sendo que, enquanto em outras doenças, em algumas cardiopatias, ou por exemplo, no infarto agudo de miocárdio, nós temos um decréscimo do número de mortes, a DPOC está sempre crescendo. E outra característica dela é que ela vai ser uma doença caracteristicamente de homens velhos. Esse é o estereótipo de um paciente com DPOC. Ela vai se manifestar principalmente, ela vai ser diagnosticada normalmente com a doença na quinta ou na sexta década de vida, porque ela é uma doença progressiva e até que os sintomas começam a aparecer, essa doença já vai estar, de certa forma, avançada. E aí, e também vai ser preferencialmente em homens, porque um dos principais fatores de risco dela é o tabagismo. E o tabagismo, até um tempo atrás, ele era algo muito mais frequente nos homens, apesar de que, atualmente, nós estamos tendo esse quadro mudando um pouco, em que os homens estão parando um pouco de fumar, tendo uma redução de número de homens tabagistas, e as mulheres estão fumando cada vez mais. Esse já tem um dado de que cerca de 1/3 da população adulta, ela fuma. Então, isso justifica o porquê que é uma doença tão prevalente. E aí, eu acabei já me adiantando um pouquinho, por causa da epidemiologia, mas a origem da DPOC vai ser por uma interação entre fatores genéticos e ambientais. O ambiental, que eu já me adiantei, principal vai ser a questão do tabagismo. Existe uma carga tabágica positiva, uma história tabágica positiva em cerca de 90%
dos pacientes que vão desenvolver DPOC. Mas existem outros fatores ambientais, como a poeira ocupacional, em questões trabalhistas, infecções respiratórias graves na infância, irritantes químicos e poluição do ar intra-domiciliar. Esse último ponto ele é muito mais importante em países frios que usam a queima de biomassa como um aquecedor doméstico. E vai ter fatores do hospedeiro. Podem ter fatores genéticos, a asma, um histórico, o crescimento pulmonar reduzido. E aí entra até uma coisa curiosa, porque quer dizer, não chega a ser curiosa, mas interessante que a gente tem um fator ambiental do tabagismo e do hospedeiro também ligado um pouco ao tabagismo, porque um dos fatores de risco para um crescimento pulmonar reduzido é o tabagismo da mãe durante a gestação, a desnutrição e a prematuridade. Os livros eles costumam associar também a questão do status socioeconômico, por conta da desnutrição, mas a prematuridade também, o status socioeconômico reduzido também é um fator de risco para a prematuridade. E lembrando, é sempre uma interação. Por que temos que ressaltar isso? Isso justificaria o porquê que pessoas com a mesma carga tabágica podem desenvolver ou não a DPOC. A gente pode ter um paciente com DPOC que teve uma baixa carga tabágica, enquanto que outra pessoa com alta carga tabágica durante a vida não desenvolveu DPOC. Então, é sempre uma questão de interação. Mas outro fator de risco muito importante que está aqui é o fator genético, especialmente a deficiência de alfa-1-antitripsina. A alfa-1-antitripsina, a deficiência de alfa-1-antitripsina, ela é uma doença autossômica recessiva que vai ser, então, que vai codificar, ou melhor, deixar de codificar a antiprotease e a alfa-1-antitripsina. Eu vou falar um pouquinho mais dela logo depois na fisiopatologia, mas quando é que a gente deve pesquisar essa deficiência? Quando a gente tiver um efizema em pacientes mais jovens, porque, como eu falei, a questão do tabagismo, a doença ela tem um tempo de progressão até desenvolver os sintomas. Um efizema em jovens está mais associado ao não tabagismo. Efizema predominante em bases pulmonares, porque o efizema do tabagismo, proporcional ao tabagismo, ele vai ser predominante nos ápices pulmonares. E o efizema em não tabagista ou pequena carga tabágica, aí já ficou mais óbvio. E tem esses dois pontos: uma forte história familiar de efizema, ou uma hepatopatia, ou uma doença hepática associada inexplicada. Por que isso? Porque essa antiprotease da alfa-1-antitripsina, ela é produzida nos retículos endoplasmáticos dos hepatócitos. Se a gente tem, por exemplo, a má formação dessa alfa-1-antitripsina, ela pode ficar se acumulando dentro do fígado, gerando ali um dano hepatotóxico, e até mesmo evoluindo para cirrose. Então, se você tem um paciente que ele tem ali algum acometimento hepático não explicado ainda e está começando a desenvolver sintomas respiratórios, pode ser essa a causa. E aí temos algumas relações aqui importantes a serem feitas sobre a DPOC. A DPOC, ela é uma doença que é muito comum dela ter comorbidades associadas ou estar superposta com outras. Uma delas, a principal, na verdade, é a asma, ou a hiperreatividade brônquica. Elas são muito comuns de estarem juntas, gerando até um quadro que chama de bronquite asmática obstrutiva crônica, e não sabe exatamente qual é a relação patológica entre as duas, se tem uma origem comum, algo do tipo, mas elas têm suas diferenças. A asma não é DPOC. A asma ela vai gerar uma obstrução temporária, reversível, das vias aéreas inferiores e que pode ser revertida por broncodilatadores e principalmente por corticoides inalatórios, enquanto que a DPOC não. A DPOC ela tem uma obstrução fixa e por mais que utilizemos broncodilatadores e corticoides inalatórios, eles não vão fazer uma alteração, eles não vão reverter aquele quadro de obstrução completo e vão mais aliviar sintomas e reduzir as exacerbações. Enquanto que, até mesmo no aspecto inflamatório, as duas doenças vão se diferenciar. A asma ela vai estar mais relacionada a linfócito TCD4, a eosinófilos, basófilos e mastócitos. Enquanto que a DPOC, eu tenho até um quadro depois ali, que ela utiliza mais de linfócito TCD8, macrófagos e neutrófilos. Um outro aspecto também que vai diferenciar elas é a questão da fibrose. A asma ela vai ter pouca ou nenhuma fibrose de regra geral e a DPOC vai ter fibrose. Porém, aí entra até uma questão que alguns casos de asma, eles podem correr com um remodelamento, né? Uma asma descompensada ou exacerbada, ela pode gerar um remodelamento das vias aéreas
e aí até gerar um quadro clínico parecido com o DPOC, com uma certa obstrução fixa, mas não é via de regra, não faz parte da definição da asma, então não é DPOC. E o outro, que é uma outra associação muito comum com o DPOC, é o câncer de pulmão. O principal fator de risco para o câncer de pulmão é o tabagismo, assim como o DPOC. Mas a associação entre eles não acaba por aí. Estudos feitos e comparando randomicamente pacientes com DPOC com X carga tabágica e com outros pacientes que não têm DPOC com a mesma carga tabágica, eles viram que os pacientes com DPOC, eles tinham uma taxa de desenvolvimento de câncer de pulmão maior. Então, também considera-se que, além do fator de risco ser comum do tabagismo, que a DPOC em si já é um fator de risco individual para o desenvolvimento de câncer de pulmão. E aí agora, a fisiopatologia eu vou dividir em duas partes, vou dividir sobre as alterações teciduais que ocorrem, e depois a fisiopatologia relacionada às alterações na fisiologia do paciente, certo? Com relação às alterações teciduais, a cascata de reação é basicamente essa aqui. Então, o paciente ele tem a inalação de alguma partícula tóxica, o exemplo aqui já colocou logo o cigarro, que vai acabar ativando macrófagos alveolares, e esses macrófagos vão liberar citocinas pró-inflamatórias. A principal delas é a interleucina 8, mas também tem o fator de necrose tumoral alfa e o leucotrieno B4. E essas citocinas vão causar ativação de neutrófilos. Esses neutrófilos ativados, eles vão acabar liberando proteases que vão ser responsáveis pela lesão do parênquima pulmonar. E aí, a gente entra aqui em duas questões da origem da fisiopatologia. Nós temos a origem tanto pela inflamação, quanto também um desbalanço de proteases e antiproteases. Enquanto tem essa cascata, fisiologicamente falando, o nosso corpo ele tem nossos inibidores de protease, que eles seriam responsáveis por frear o dano ao parênquima, ao tecido pulmonar, que seria exacerbado. Só que no paciente DPOcítico, existe a tendência de ter um desbalanço. Existe a tendência de ter muita protease e uma redução dessas antiproteases, desses inibidores de proteases. E qual era a principal delas? É a alfa-1-antitripsina. E aí essas proteases elas vão acabar, pelo processo inflamatório, lesando o parênquima pulmonar, gerando o efizema, que é o alargamento dos espaços aéreos distais do paciente. E também o próprio processo inflamatório vai levar o paciente a desenvolver um estado de hipersecreção da mucosa. Dividindo, de forma geral, as alterações da bronquite obstrutiva crônica vão ser o estado hipersecretor, que vai ser traduzido pela hipertrofia e hiperplasia das glândulas submucosas, e pela bronquiolite obliterante. O que é isso? A bronquiolite obliterante, ela vai ser, enquanto esse estado hipersecretor, ele acontece mais nas regiões proximais das vias aéreas inferiores, essa bronquiolite obliterante, ela vai ser o edema e a fibrose das paredes das vias aéreas inferiores, causando, então, um espessamento dessas paredes e a redução do lúmen, gerando obstrução. Enquanto que o efizema vai ser o alargamento dos espaços aéreos distais, que nós vamos ter dois tipos. O efizema pan-acinar e o centro-acinar. Se a gente pegar a definição, a gente vai saber que ácinos são as porções mais distais da nossa via aérea inferior. Então, ele vai englobar os bronquíolos respiratórios e os sacos alveolares. Nessa definição, se a gente aplicando para os nomes que estão dados nesses subtipos dos efizemas do DPOC, nós temos o pan-acinar, que pan é aquilo que engloba tudo, então ele vai pegar todo o ácino, enquanto que temos o efizema centro-acinar, que vai pegar aquela região central, a parte do ácido que é tendendo para o centro, que é qual? O bronquíolo respiratório. Temos essas diferenças, certo? Mas não acaba por aí. Vai acontecer qualquer um dos dois? Não. O centro-acinar, ele é mais relacionado com o tabagismo. Então, como o tabagismo, ele é positivo em 90% dos casos de DPOC, então, cerca de 90% dos casos de DPOC vão ter um efizema centro-acinar. Enquanto que o pan-acinar, ele está relacionado com a deficiência de alfa-1-antitripsina. Pode ocorrer os dois? Pode, mas a tendência de um e outro é essa. E, além disso, o pan-acinar, como ele é pela deficiência da alfa-1-antitripsina, ou pela tendência da deficiência da alfa-1-antitripsina, ele vai ser relacionado mais com efezemas de base pulmonar.
enquanto que os centro-acinar vão iniciar primeiramente nos ápices pulmonares para depois se espalharem pelo pulmão. Aqui é uma análise histológica que, comparando à esquerda nossa, temos a lâmina de um pulmão normal e à direita de um pulmão efizematoso. Nós podemos ver já nessa imagem a questão da destruição dos céus alveolares causados pelas proteases e a redução geral da superfície de trocas gasosas. E aí agora para a fisiologia, para a fisiopatologia voltada para as alterações fisiológicas do paciente, então, até pelo próprio nome da síndrome, a obstrução das vias aéreas é a característica principal. Se a gente pega um pouco lembrando a mecânica ventilatória nossa durante a inspiração e a expiração, nós lembramos que a inspiração ela é um mecanismo mais ativo, né? Nós temos a contração do diafragma, diminuindo a pressão dentro da caixa torácica e assim fazendo o ar inspirar, né? Fazendo a expiração do ar. Mas nós temos na expiração um movimento muito mais, de certa forma, passivo. Nós vamos depender o diafragma, ele relaxa e vão ser dependentes da elasticidade do pulmão para que o pulmão volte de volta para o lugar. Só que com a DPOC, com as proteases degradando o parênquima pulmonar, com a elastase degradando a elastina, nosso pulmão ele perde um pouco a sua capacidade elástica. Então, a expiração ela vai ficar prejudicada e não só por causa disso. Nós vamos ter mecanismos de obstrução que vão ser diretamente relacionados à resistência das vias aéreas. Essa imagem aqui ela traduz muito bem isso. Sem a DPOC, nossas fibras elásticas, né, nossa elastina, por exemplo, ela tende a causar uma tração nas vias aéreas. Essas vias aéreas, por conta dessa tração, ela vai sempre se manter ali aberta. Porém, sem essas fibras aéreas, a gente perde a força de retração exercida, né, nos alvéolos, nas vias aéreas distais, causando, então, a possibilidade e a tendência ao colabamento. Enquanto que um outro mecanismo também é a própria bronquiolite obliterante que eu falei mais cedo, que vai ser, então, aquele aumento da espessura das vias aéreas. Esse é o principal mecanismo que vai definir a DPOC, a obstrução das vias aéreas. Mas, além disso, nós vamos ter uma cascata de coisas que vão acontecer também. Um outro problema do DPOC é o distúrbio da ventilação-perfusão. Nós vamos ter, então, alvéolos que vão ser muito mal ventilados. Vai haver muita pouca troca gasosa entre o alvéolo e o meio externo. Esses alvéolos que vão ser pouco ventilados, mas vão ter a perfusão normal, eles vão gerar o shunt parcial. Vai ser um alvéolo bem ventilado, ou mal ventilado, bem perfundido, que o sangue que passa pelas arteriolas daquele alvéolo não vão fazer trocas gasosas. Esse shunt parcial, ele vai inicialmente gerar o problema da hipoxemia. A gente não vai trocar oxigênio com o meio externo. E, consequentemente, também a dessaturação da hemoglobina. E, posteriormente, esse problema de trocas gasosas vai ser piorado ainda, porque vamos começar, então, a perder a capacidade de botar para fora, né, de expirar o dióxido de carbono, gerando um processo de hipercapnia. E esse processo de hipercapnia vai ser traduzido, então, na acidose respiratória crônica. O nosso corpo, ele vai... mais especificamente os rins, eles vão começar a reter ali o bicarbonato, outras bases que foram muito bem explicitadas pelo meu colega Paulo na última sessão de espirometria, de gasometria. E agora, só que tem ainda um porém. Vai rolar essa acidose respiratória crônica no paciente DPO-cítico, porém, nosso paciente com DPO-cítico ele vai ter uma reserva pulmonar muito baixa. Qualquer insulto qualquer insulto respiratório vai gerar uma exacerbação, vai gerar um descontrole daquele quadro. Então, o que pode acontecer é que, se o paciente tiver qualquer insulto na sua via respiratória, vai rolar o que chama de acidose respiratória crônica agudizada. O paciente ele vai sofrer carbonarcose, vai acumular muito mais dióxido de carbono e vai começar a ter sintomas, inicialmente com irritabilidade, com agitação, até um rebaixamento de nível de consciência. E quando acontece isso, nós temos que agir de imediato
com intubação traqueal e ventilação mecânica, porque é um quadro de risco que pode gerar parada cardiorrespiratória. E aí também, então, havendo essa obstrução, essa dificuldade de expirar o ar dentro dos nossos pulmões, nós vamos gerar um fenômeno chamado de air trapping. Vamos começar a cada vez mais e progressivamente acumular ar no nosso pulmão que não foi expirado. Isso vai ser traduzido para um aumento do volume residual, né? Que é esse aqui, aumento do volume residual e das capacidades em que ele está abarcado. Então, da capacidade residual funcional e da capacidade pulmonar total. Mas ele vai gerar consequências. Esse air trapping vai gerar algumas consequências que são essas. O alto PIP, que o que é o alto PIP? O alto PIP é o aumento da pressão intraalveolar ao final da expiração. Mas o que é que isso gera? Para nós termos o movimento, para rolar nossa inspiração, nós temos que gerar uma diferença de pressão entre os alvéolos, entre o nosso interior e o meio externo. Se ao final da expiração nós temos uma elevada pressão dentro dos alvéolos, para gerar essa diferença de pressão e permitir a inspiração, nós vamos precisar de um esforço muito maior. E associado também, eu já vou puxar logo para o próximo tópico, que é como a gente vai estar aprisionando o ar dentro do nosso pulmão, nós vamos cada vez mais aumentar esse volume torácico. Esse volume torácico ele vai ser traduzido no paciente enfisematoso grave, principalmente, como o tórax em tonel, mas também esse pulmão hiperinsuflado, ele vai gerar alterações diafragmáticas. O diafragma, que quando o pulmão está em seu tamanho normal, ele fica como se fosse uma cúpula, ele acaba se tornando retificado por causa dessa hiperinsuflação pulmonar. Esse diafragma retificado, ele não tem mais todo aquele volume que ele poderia ter durante sua contração para poder aumentar o volume pulmonar e diminuir a pressão. Então, o paciente, ele vai precisar, o diafragma ele vai se tornar insuficiente para poder aumentar o volume torácico e diminuir a pressão, e o paciente ele vai ter um sofrimento respiratório, a necessidade de utilizar os músculos respiratórios acessórios, esternocleidomastório, até mesmo a musculatura abdominal. E uma outra complicação é a cor pulmonale. A cor pulmonale, ela é uma disfunção do ventrículo direito, causada ou associada a uma pneumopatia. Essa cor pulmonale, ela vai ocorrer da seguinte forma, e sendo que a DPLC é a causa mais comum de cor pulmonale. Nós temos um mecanismo fisiológico do nosso corpo de que alvéolos mal ventilados, eles vão ter suas arteríolas vasoconstritas. Porque se ali está chegando pouco ar, ele pode fazer a vasoconstrição daqueles vasos e poder transferir aquele fluxo de sangue para outros alvéolos que estão mais bem ventilados. Então, nós já temos um processo fisiológico que vai ocorrer nos alvéolos mal ventilados da DPLC, e associado também que nós temos algumas alterações teciduais também nos vasos do pulmão. Não só aquelas alterações das vias aéreas. Essas alterações nos vasos vão ser o aumento da espessura da íntima, traduzida pela hiperplasia do endotélio, e a hipertrofia da camada muscular dos vasos. Da mesma forma como nas vias aéreas, a bronquiolite obliterante, ela tem aumento do calibre das vias e diminui o lumen, nos nossos vasos nós vamos ter um processo semelhante. Essa hiperplasia do endotélio, hipertrofia da muscular e como é que chama? E as células inflamatórias dentro dos vasos, eles vão aumentar o calibre daquele vaso e causar uma obstrução naquele vaso, intensificando o processo de vasoconstrição que já é fisiológico. E aí, agora a gente fica o questionamento. No paciente com DPLC grave, já está com a DPLC já bem avançada, que essa hipóxia alveolar for generalizada, já não deixar de ser apenas um efizema de lobos superiores, como é que vão ficar essas alterações vasculares? Então, quando nós tivermos essa hipóxia alveolar generalizada, nós vamos ter uma resposta do corpo de vasoconstrir essas artérias de forma generalizada. Então, vai ter um aumento da pressão, vai ter uma hipertensão pulmonar, e essa hipertensão pulmonar vai gerar
uma pós-carga elevada no ventrículo direito, causando, então, uma falência daquele ventrículo direito que vai ficar sobrecarregado. E, além disso, vamos ter alguns efeitos sistêmicos, que esses não se tem exatamente, assim, as associações diretas, como funcionam, mas que existem relatos de que os pró-inflamatórios na corrente sanguínea, eles vão gerar alterações não só nos pulmões, como também nas outras regiões do corpo. Uma delas é a perda de massa muscular e caquexia pelo fator de necrose tumoral alfa, se acredita-se, mas também pode ocorrer, existem relatos de ocorrer anemia, osteoporose e até mesmo depressão. E aí, vamos agora para o quadro clínico. Um momentinho. O quadro clínico do paciente com DPLC, ele não é muito complexo, tá? Mas o quadro clínico, ele vai aparecer mais quando o paciente já estiver num quadro avançado da DPLC, não no quadro inicial. O principal sintoma que leva o paciente ao ambulatório, ao atendimento médico, a buscar ajuda, é a dispneia aos esforços. É o paciente que ele vai dizer, olha, eu comecei a cansar muito, eu estou cansando muito mais fácil do que um vizinho meu que anda comigo, minhas tarefas do dia a dia estão sendo limitadas por causa que eu estou cansando quando eu ando, quando eu caminho, quando eu subo uma escada, e que essa evolução vai ser insidiosa, vai ser progressiva. E aí esse vai ser o principal fator que vai levar o paciente ao consultório. Só que essa dispneia, ela pode ser tanto leve, quanto completamente limitante das atividades diárias daquele paciente, mas também pode ocorrer a autoapneia ou a dispneia paroxística noturna. Pode ocorrer, só que esses sintomas eles são mais sugestivos de insuficiência cardíaca, mas pode ocorrer por conta de uma hipersecreção, por conta da hipersecreção derivada da ativação vagal noturna, ou por conta da disfunção, que eu já citei do diafragma, que pode ocorrer, pode ser intensificada enquanto o paciente estiver em decúbito. E um outro sintoma, também é muito comum, é a tosse. Essa tosse que geralmente ela é acompanhada de expectoração, e que vai ser, essa expectoração, essa tosse produtiva, ela vai ser inicialmente momentânea, em alguns certos momentos do dia, e que depois, com a avançada da doença, ela vai se tornar uma tosse mais crônica, mais contínua. Então, inicialmente, o paciente ele pode ter uma tosse principalmente durante a manhã, com a tendência para ser pela manhã, e que estaria relacionado ao que? Enquanto o paciente dorme, a gente vai ter o estado hipersecretor, e que o cigarro, a fumaça do cigarro, do tabaco, uma das ações dele no corpo é a redução da movimentação dos cílios das nossas vias aéreas. Então, o paciente ele vai ter essa hipersecreção, que vai se acumulando ali enquanto ele dorme, e quando ele acorda, ele vai tentar colocar ela para fora, vai tentar expectorar. O exame físico, um ponto principal aqui nele é que ele vai variar de acordo com cada paciente. Como a gente tem dois componentes da doença e que sua fisiopatologia é diferente, no caso a bronquite obstrutiva crônica e enfisema pulmonar, vai depender muito de qual desses componentes predomina naquele paciente. Nós podemos ter um paciente que ele é muito enfisematoso, mas pouco bronquítico, ou então muito bronquítico e pouco enfisematoso, e também vai depender, e pode até ver um mix, um paciente meio-meio. E também ressaltar que esse exame físico, assim como os sintomas, eles também vão ser muito mais óbvios apenas com a avançada da doença. É muito difícil fazer o diagnóstico do DPLC, diagnóstico precoce, é um dos grandes desafios. Então, com o exame físico, iniciando, a gente já pode ver um tórax e tonel por conta da hiperinsuflação do paciente, e que vai ser principalmente no paciente enfisematoso. Vamos poder notar uma diferença entre a inspiração e a expiração daquele paciente. O paciente DPLCítico, ele tem a dificuldade maior de expirar. Então, a gente pode notar no paciente DPLCítico o quê? Uma expiração prolongada, desproporcional em relação à sua inspiração. Inclusive, pacientes que sofrem tanto para poder expirar, que eles podem acabar expirando apenas com o lábio cerrado e até mesmo soprando, fazendo sons. Um outro aspecto também que vai chamar atenção no exame físico é a expansibilidade pulmonar.
Como a gente tem a destruição do parênquima, o dano do parênquima e a perda da elasticidade, a expansibilidade pulmonar ela tende a estar reduzida. E na ausculta, a gente tem, para bronquite obstrutiva crônica, a gente vai ter a presença dos ruídos adventícios de sibilos, roncos, estertores crepitantes e subcrepitantes e do murmúrio vesicular reduzido. Enquanto que no efizema pulmonar, a gente vai ter apenas a redução do murmúrio vesicular. Na percussão, por conta da hiperinsuflação, a gente vai ter um timpanismo aumentado nesse pulmão. E, por conta da possível alteração, né, da cor pulmonar, pacientes avançados de DPOC, eles vão poder ter edema de membros inferiores, principalmente, e turgência jugular. Então, essas duas imagens são clássicas, são o que a gente chama de estereótipos do paciente DPOcítico. Lógico que, como eu falei antes, a gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro. São estereótipos de pacientes que vão ser extremamente enfisematosos ou extremamente bronquíticos, mas não vão ser via de regra. A gente vai ter, de forma geral, pacientes que vão apresentar um conjunto ou uma mistura dos dois quadros. Então, para um paciente enfisematório, nós temos o nome em inglês de pink puffers e blue blutters, para esses dois estereótipos. O pink puffer é o estereótipo do paciente enfisematoso. É o paciente que traduzindo literalmente, seria os sopradores rosáceos, como preferir chamar. Esse paciente é o paciente enfisematoso grave. Por que ele é o soprador róseo? Porque ele vai ter um sofrimento expiratório para poder expirar e vai ficar soprando, exatamente como eu falei agora há pouco do exame físico. Ele vai precisar muito da musculatura acessória para poder expirar. E por que ele é rosáceo? Porque ele vai ter um sintoma de pletora. O sinal de pletora. O que é isso? O nosso corpo, ele tem a resposta fisiológica em resposta a uma hipóxia crônica, a hipoxemia crônica, ele tem a resposta fisiológica de produzir células vermelhas, de produzir hemoglobina. Então, essa pletora, essa coloração avermelhada, rosácea, ela vai ser decorrente de uma eritrocitose. O paciente ele vai ter um hematócrito maior do que 55%, mas o distúrbio respiratório dele, a hipoxemia não vai ser não vai ser tão intensa, a ponto de provocar uma cianose. E também, essa imagem aqui, ela traduz muito bem o que é esperado de um paciente estereótipo de um enfisematoso grave, que além da coloração e do fato de expirar soprando, ela também demonstra que o paciente enfisematoso grave, ele tem a tendência ao tórax em tonel, né, que eu já falei, do aumento do diâmetro antero-posterior, e também o paciente enfisematoso grave, ele tem a tendência a ser mais magro, mais consumido pela doença. Nos sintomas, a gente até pode ter sibilâncias e até mesmo perda de apetite também. Enquanto que os blue blutters são os pacientes inchados azuis. Esse é o estereótipo de um paciente bronquítico grave. É um paciente que a bronquite ela tem a tendência a gerar um distúrbio ventilatório de trocas gasosas muito mais severo do que o enfisema. Então, esse paciente ele vai desenvolver cianose de extremidades. E também, por conta do distúrbio cardíaco, ele vai ter um edema de corpo, sendo então meio inchado, e a tendência desse paciente de uma forma geral, o estereótipo também engloba que o paciente bronquítico grave, ele tem uma tendência a ser pacientes mais gordos e que vão ter outras comorbidades associadas, como, por exemplo, a apneia do sono. Mas, novamente, esse exame físico, ele varia de cada paciente. Nós temos esses estereótipos, mas a gente vai ter pacientes que vão ter apresentações conjuntas entre os dois. Não é porque você está olhando o paciente que ele tem a cara de um paciente que é um enfisematoso grave, mas ele não tem, por exemplo, o tórax em tonel, e você vai dizer, não, então não é um enfisematoso. A gente tem que olhar o paciente de forma global e podendo misturar esses dois estereótipos. E aí, um desses exemplos que a gente tem juntando a pletora e a cianose, a gente tem um sinal, né, uma coloração chamada de eritrocianose dos pacientes DPOcíticos. E agora sobre o diagnóstico da DPOC. A gente tem um exame que é padrão ouro para diagnóstico,
mas nós podemos ter várias alterações em outros exames, que depois dessa explicação toda da fisiopatologia vai ficar muito tranquilo de você entender e associar. Primeira alteração, primeiro diagnóstico, primeiro exame diagnóstico que é nem um pouco específico, é o hemograma. O hemograma, ele pode mostrar eritrocitose. E é isso. Hematócrito acima de 55% é isso que o hemograma pode mostrar. O outro exame é a gasometria arterial. Esse exame, ele já é um pouco mais útil, porque ele vai ter algumas indicações, mesmo no paciente DPO-cítico que já está diagnosticado, que a gente vai poder solicitar ele. Mas na gasometria arterial, o que a gente vai esperar de encontrar com o paciente DPO-cítico? A gente vai ter a tendência de encontrar a hipoxemia e a hipercapnia, traduzido também na acidose respiratória crônica. Só que essa hipercapnia, essa acidose respiratória crônica, ela vai ser encontrada normalmente em cerca de 30% dos pacientes, que vão ser os pacientes mais graves. Além disso, a gente vai poder encontrar um pH levemente reduzido, né, a acidose. Esse pH, ele vai ser, no caso, ele vai ser levemente reduzido. A gente não vai ter um paciente bem da DPOC, estabilizado, controlado, que vai ter uma acidose muito significativa. Mas, então, e por consequência da acidose respiratória crônica, a gente vai poder encontrar essa gasometria também, o aumento do bicarbonato e das BE, né, das base excess, das outras bases que nosso corpo usa para poder controlar essa acidose. E aí nós temos essas indicações para gasometria arterial. Quando nós tivermos uma suspeita de hipoxemia ou hipercapnia aguda, e isso, no caso, traduzindo que é quando a gente acha que o paciente ele está tendo alguma exacerbação dessa doença, a gente quer saber o quanto ele está exacerbado. Quando o paciente tiver um volume expiratório forçado de um segundo menor de 40% do previsto, eu vou explicar mais esse volume já. E quando ele tiver sinais de insuficiência do ventrículo direito. Uma outra ferramenta diagnóstica é o eletrocardiograma. Então, por conta da corpo monale, a gente vai ter no eletrocardiograma sinais sugestivos sobre a carga de ventrículo direito. E aí a gente pode encontrar esse cardiograma, o P pulmonale, que é sugestivo de hipertrofia do átrio direito, que é a onda P apiculada e com altura de 2,5 milímetros, mais ou menos. Um desvio de eixo para a direita, então um TRS negativo em D1 e uma onda R de alta voltagem V1, que não é tão específica, mas essa onda R de alta voltagem V1, ela pode estar associada a uma proporção entre a onda RS maior do que 1. Normalmente, a onda R ela é menor do que a onda S em V1, então, quando essa onda R ela atinge uma alta voltagem e a onda S diminui, ficando maior do que a onda S, é muito sugestivo de sobrecarga do ventrículo direito. Nós temos um curso de ECG aqui na LACPOL, fiquem atentos porque é um curso muito bom, e inclusive com material, então a propaganda está aí. Mas também, saiu errado aqui, mas essa cardiopatia, nas cardiopatias, a hipoxemia crônica gerada a alteração da cardiopatia da corpo monale, ela vai predispor o paciente DPO-cítico a desenvolver taquiarritmias. Sendo que, dessas taquiarritmias são essas aqui as taquiarritmias que a gente pode encontrar num paciente DPO-cítico. As extrasístoles atriais, o flutter, a fibrilação atrial e a taquicardia atrial multifocal. Sendo que a taquicardia atrial multifocal é até chamada de arritmia da DPOC. E essas taquiarritmias, elas vão requerer que a gente fiscalize a volemia desse paciente, a gente faça o auxílio com magnésio e potássio e cuide o mais rápido possível dessa exacerbação, né, desse descontrole respiratório do paciente. Outro mecanismo respiratório que a gente tem é a radiografia, né, o raio-x de tórax. Ele é um exame que não é nem um pouco sensível, só 50%, porque somente nos pacientes graves a gente vai ter deixa eu ver o que eu estou falando aqui. Pronto. Porque somente quando a gente tiver uma doença muito avançada, a gente vai ter alterações nesse raio-x. Eu já falei até aqui, basicamente, esses exames que eu estou citando aqui, fica muito óbvio por conta da toda a explicação que eu já fiz antes. Então, a gente vai ver aqui nesse paciente uma hiperinsuflação pulmonar, que vai ser traduzida por mais de 9 ou 10 costelas visualizáveis pelo raio-x. Esse raio-x está meio cortado a imagem, então complica um pouco de contar, mas
Também, por conta do afastamento das costelas, nós temos um espaço intercostal muito grande nesse paciente. Olha o tórax em tonel aqui desse paciente, como é que está também. E uma hipertransparência. Nós vamos ter, por conta da destruição do parênquima pulmonar e do acúmulo de ar dentro dos pulmões, nós vamos ter a tendência, lembrando que o que é menos denso no raio-x fica mais escuro. Então, como a gente vai ter um acúmulo de ar dentro desses pulmões, um pulmão muito impressuflado, a gente vai ter também uma hipertransparência desse raio-x. Nós vamos ter uma redução da visualização da trama vascular também. E um achado aqui, muito importante, é a redução do diâmetro da relação cardiotorácica. O coração desse paciente, por conta dessa hiperinsuflação, dessa alteração da conformação do tórax desse paciente, esse coração ele vai se tornar mais verticalizado. Então, formando o que a gente chama de coração em gota. E olha aqui, um outro achado que a gente pode achar no raio-x também é a retificação das cúpulas diafragmáticas, que eu já falei mais cedo. Esse raio-x ele não vai ser muito útil para a gente, mas ele vai ser útil para poder olhar para esse paciente DPO-cítico e avaliar se ele tem algumas outras complicações. Se ele está com alguma pneumonia, se ele tem um tumor, se ele tem... Às vezes até dá para ver alguma bolha nesse raio-x. Então, ele é mais útil para isso. Agora, um exame muito importante para DPOC é a tomografia computadorizada de tórax. Quer dizer, não é tão importante. Porque, assim, qual é a função da tomografia computadorizada de tórax para o paciente DPO-cítico? É para avaliar o efizema, localização, tamanho, o quanto está acometido o pulmão desse paciente. Mas, independente de quanto esse pulmão esteja acometido, de forma o efizema esteja dominando esse pulmão desse paciente, a gente não vai mudar muito nossa terapia a partir dos dados fornecidos pela TC de tórax. Essa TC de tórax ela vai ser utilizada para pacientes que são candidatos à cirurgia, porque eu vou falar posteriormente, nós temos cirurgias de redução de volume do pulmão, e aí nós temos que ver qual é a região mais acometida para poder, ou então numa região muito acometida, não necessariamente a mais acometida, mas numa região acometida para poder fazer a cirurgia. Agora vem o exame de ouro, né? O exame que é essencial para o diagnóstico do DPOC. Esse é o exame, é a espirometria. Nós precisamos da prova de função pulmonar para poder fazer o diagnóstico da DPOC. O diagnóstico da DPOC ele é feito pelo índice de Tifenot. Esse índice de Tifenot ele faz a avaliação do volume expiratório forçado de 1 segundo sobre a capacidade vital forçada do paciente. Vou traduzir para vocês. O quanto que o paciente ele consegue expirar forçadamente, dividido por quanto que ele pode expirar total. Então, caso essa proporção ela esteja menor do que 70%, num paciente no exame, fazendo a prova pós, e é necessário ter a prova pós-broncodilatadora. Que o que é isso? O paciente DPO-cítico, como eu falei, ele tem obstrução fixa dessa via aérea. Diferente da asma, que você dá um broncodilatador para o paciente, um corticoide inalatório, esse paciente, as vias aéreas abrem, esse paciente não. Então, se a gente fizer o teste, deu menos de 70%, né? Deu o VF1 dividido por CVF menor que 0,7 ou menor que 70%, deu um broncodilatador para o paciente e continuou abaixo disso, ou então teve alterações pífias, então a gente tem o diagnóstico dado de DPOC. Esse é o diagnóstico, é basicamente isso, fez o diagnóstico. Mas a espirometria não vai servir apenas para o diagnóstico. O volume expiratório forçado de 1 segundo, ele é de extrema importância para poder avaliar o grau de obstrução. Teoricamente, ele é proporcional sempre ao grau de obstrução, ao prognóstico, e vai ser utilizado sempre a espirometria anual em todo paciente DPO-cítico para poder verificar como está esse volume expiratório forçado e compará-lo com o que é esperado para aquela idade. Então, ele é usado, além do exame de diagnóstico, como um exame de avaliação de evolução daquele paciente. Mas a espirometria também não serve só para isso. A gente ainda tem mais um valor na espirometria que é muito utilizado, que é o fluxo expiratório forçado, 25, 75%. Então,
O que é que esse valor aqui, o que é que esse exame ele faz? Esse aqui, basicamente, ele avalia o quão intenso é o fluxo que a gente consegue expirar das nossas porções medianas do nosso volume pulmonar. É até chamado de mesofluxo, esse fluxo expiratório forçado de 25% a 75%. Por que ele é importante? Porque a nosso primeiro quarto de ar que nós respiramos, ele está contido prioritariamente nas vias aéreas superiores, onde não é acometido a DPOC. O nosso último quarto, ele é aquele ar que está armazenado nos alvéolos. E essa porção, esse 50% do meio, ele o ar que está armazenado nas vias aéreas inferiores. É a região em que está obstruída. Então, se você quer avaliar... Então, essa é a primeira... Antes mesmo de o índice de difenol ele dar alterado, o fluxo respiratório forçado 25/75, ele é o primeiro valor que pode dar alterado no paciente que está desenvolvendo o DPOC. Só que, como a gente tem a sintomatologia somente... quando a gente tem a sintomatologia, o exame físico, somente dando indicações de diagnóstico do DPOC, somente com avançada doença, então acaba que o fluxo respiratório forçado de 25/75%, ele não é utilizado para diagnóstico, mas ele é um aspecto muito sensível para como posso dizer, ele é muito sensível para indicar o DPOC antes do diagnóstico, antes de começar a ter sintomas. E o outro teste da espirometria que é muito importante é o teste de fusão de monóxido de carbono. Esse teste, ele avalia diretamente a nossa superfície de trocas gasosas. E para que ele serve? Basicamente, ele serve para indicar que nós temos uma redução da superfície de trocas gasosas na DPOC, enquanto que em outros acometimentos pulmonares, como por exemplo a asma, a gente não tem. Então, o teste de fusão de monóxido de carbono na DPOC, ele dá reduzido. E agora entramos um pouquinho na classificação da DPOC. A gente utiliza o estadiamento GOLD, que é da Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, né? Ou a Iniciativa Global de DPOC. A gente tem a classificação quanto ao grau de obstrução, que foi o primeiro a ser estabelecido. Inclusive, ele acaba até sendo chamado de antigo estadiamento GOLD, até considerado um pouco antiquado, porque ele leva em consideração, para poder classificar a DPOC, ele usa o grau de obstrução para isso. Sendo que, como eu já falei anteriormente, não necessariamente o grau de obstrução do paciente vai determinar sua sintomatologia, o quanto esse paciente exacerba, o quanto a vida desse paciente vai estar alterada por conta da DPOC. Nós podemos ter um paciente que tem pouca obstrução e muito sintoma, da mesma forma que nós podemos ter um paciente com muita obstrução e oligo ou assintomático. Então, esse estadiamento, que muitas vezes é até utilizado ainda como nos guidelines para poder orientar tratamento, ele acaba que é um pouco equivocado, mas ainda é muito utilizado. E por quê? Porque mesmo que o quadro clínico do paciente não seja determinado por esse estadiamento, ele é um bom critério de avaliação, tanto da evolução daquele paciente, quanto também do prognóstico dele. Porque se o volume respiratório forçado dele estiver reduzido, ele tem muita chance de acabar tendo complicações no futuro. Então, de qualquer forma, mesmo que ele seja considerado antigo ou antiquado, ele ainda é utilizado e deve ser... não, desculpe. Eu pensei que estava sem câmera aqui aparecendo no celular. Mas sim, não necessariamente ele é não utilizado. Ele é utilizado como um valor, uma informação a mais que deve ser colocado na avaliação desse paciente. Então, nós temos a DPOC leve, GOLD 1, que ele entra o critério diagnóstico, que é o VF1 dividido por CPF menor que 70%, e com o volume respiratório forçado de 1 segundo maior ou igual a 80% do que é previsto para aquela idade, para aquela faixa etária, para aquele paciente. Enquanto a DPOC moderada, ele já vai entrando para a faixa de 50% ou 80% do que é previsto do volume respiratório forçado. Grave, entre 30% e 50%. E o muito grave, que é menor ou igual a 30%, ou a menos que 50%, porém com sintomas de insuficiência respiratória, que vai ser definida como uma hipoxemia com pressão arterial de O2 menor que 60 milímetros de mercúrio,
e ou sinais de insuficiência cardíaca direita. E aí, depois, nós temos uma classificação que é uma classificação mais integrada. Uma classificação que ela é mais recente, então, que acaba não sendo tão vista nos nossos materiais, nas nossas fontes de consulta, e até mesmo por bancas avaliadoras de provas de residência, por exemplo, mas que já está sendo muito utilizada, que é a avaliação, a classificação da DPOC, o critério GOLD, por meio da avaliação da intensidade dos sintomas. Para isso, nós vamos precisar caracterizar os sintomas desse paciente por meio de 2 scores. O primeiro é o da Medical Research Council, que é um questionário que vai ser utilizado para poder classificar a dispneia, e apenas a dispneia desse paciente. Ele é dividido em grau 0 até grau 4, sendo que o grau 0 é uma dispneia apenas aos esforços extenuantes, então é a dispneia normal de uma pessoa, todo mundo cansa quando faz um exercício muito intenso. Depois tem o grau 1, que é aquele paciente que ele vai cansar quando sobe escada, quando sobe uma ladeira, ou então quando anda depressa. Tem o grau 2, que é o paciente que ele vai caminhar de forma mais lenta do que uma pessoa da mesma faixa etária, ou então que ele tem que parar de tempos em tempos para poder dar uma descansada, mesmo andando no seu próprio passo. Vão ter o grau 4, o grau 3, desculpe, que é o paciente que ele para de andar, ele cansa, ele se força a parar de andar em pequenas distâncias, então 100 metros, daqui até uma esquina, daqui até um outro quarteirão, algo do tipo. Enquanto que o grau 4 da dispneia é a dispneia que é completamente limitante para aquele paciente, é um paciente que não sai de casa, ou então que tem dificuldade de fazer as tarefas do seu dia a dia domésticas, seja vestir uma roupa ou tomar um banho. E tem um outro score, que é o score CAT, que é o score que ele vai avaliar de uma forma geral e mais ampla todos os sintomas desse paciente. Então, o primeiro I que você vai pegar e vai responder esse questionário, o paciente vai responder esse questionário, botando de 0 a 5 a intensidade de seus sintomas. Então, a primeira pergunta, nunca tenho tosse, aí o paciente vai lá e coloca 3, eu tenho muita tosse, vou ali um 4 ou 5, entre nunca tenho tosse e tenho tosse o tempo todo. Ou então, ele avalia a secreção, ele avalia também a sensação de pressão no peito, a falta de ar quando sobe a ladeira, então ele já está englobando aí tosse, expectoração, outros sintomas e dispneia. Não, se ele sente limitação da atividade de casa e se ele sente confiante para sair de casa, apesar da doença pulmonar, se ele dorme bem e se ele tem muita energia. Então, preenchendo esses valores, a gente faz uma soma que vai dar a pontuação total do score CAT. Então, essa é a classificação integrada. Vai ser a classificação entre DPOC A, B, C e D. Ela, aqui, ó, então, ela vai ser feito como? A gente vai ter um eixo horizontal e um eixo vertical, em que o eixo horizontal a gente vai avaliar a partir dos scores de sintomas, e o eixo vertical a gente vai preencher a partir de o quanto aquele paciente foi internado no último ano. Então, a gente vai virar para o paciente e perguntar, vem cá, quantas vezes o senhor exacerbou a sua doença? Quantas vezes o senhor foi parar no hospital no último ano? Aí ele vai falar, eu fui 2 vezes. Aí você já pega e coloca ele na fileira de cima, entre C ou D. E no eixo horizontal, pelos sintomas, a gente pode utilizar ou o CAT ou o MRC. A gente não precisa fazer com o paciente DPOcítico os 2 scores de sintomas. A gente vai precisar de um, e sendo que eu acho que o melhor é o CAT. O melhor mesmo é o CAT, porque ele vai avaliar de uma forma mais abrangente os sintomas daquele paciente. Enquanto que o MRC ele vai avaliar apenas a dispneia, e aí essa classificação vai acabar ficando mais fidedigna com o CAT. Mas não tendo o CAT, a gente pode utilizar o MRC sem prejuízo, certo? Então, aí a gente acaba subdividindo entre pacientes pouco sintomáticos e com pouco risco de exacerbação, que é o A, pacientes muito sintomáticos e com pouco risco, que é o B, pacientes pouco sintomáticos e com muito risco, que é o C, e pacientes muito sintomáticos e com muito risco, que é o D. E agora sobre o tratamento. Sobre o tratamento, a gente vai ter metas diagnósticas para esse tratamento crônico. A depressão vai ser uma doença irreversível. Então, a gente não tem medicações que vão fazer o paciente parar de perder a sua capacidade pulmonar. A gente pode tentar reduzir a perda
aliviar os sintomas, evitar e tratar as exacerbações e reduzir a mortalidade da doença. E qual é a principal forma da gente reduzir a evolução da DPOC? É através da redução à exposição ao principal fator de risco, ao tabagismo. Paciente, essa imagem aqui eu poderia ter até utilizado antes, mas eu acabei preferindo colocar ela aqui agora. Olha aqui, um paciente não tabagista, nós humanos, a gente tem nossa capacidade pulmonar chegando ao ápice, ao máximo, em torno ali dos 20 anos de idade. Depois disso, a gente vai perdendo nossa capacidade pulmonar aos poucos aos anos. O paciente que ele é não tabagista, ele mantém aqui e vai caindo, vai caindo. O paciente que ele é tabagista, ele perde essa capacidade pulmonar muito mais aceleradamente do que o paciente não tabagista. E mesmo que o paciente ele foi tabagista por um período, mas olha, ele parou de fumar, ele volta à perda de capacidade pulmonar na mesma velocidade que um paciente que não fuma, que nunca fumou na vida. Então, se o paciente ele fuma, a gente tem que bater na tecla, não pode fumar, tem que parar de fumar. Existe até uma estimativa de que pacientes pessoas tabagistas, eles perdem volume respiratório forçado, né, na espirometria, em cerca de 30%. Foi não tabagistas ou tabagistas? Enfim, os não tabagistas, eles perdem cerca de 30 ml ao ano, enquanto que os tabagistas, eles perdem 60 ml, é praticamente o dobro da perda da função pulmonar. Nós precisamos estimular esse paciente a parar de se expor ao tabagismo, mesmo que seja o tabagismo ativo ou passivo. Inclusive, é difícil, é uma dependência química. Então, nós podemos orientar esse paciente, estimulá-lo a largar essa dependência, e temos várias maneiras disso. Nós podemos orientá-lo a buscar uma ajuda psicológica com um TCC, com a terapia cognitivo-comportamental, e até mesmo, que em últimos casos, mas que a gente pode até mesmo prescrever para esse paciente ajudas farmacológicas. A gente pode passá-lo para ele reposição de nicotina, por meio de gomas de mascar ou até mesmo adesivos transdérmicos. Nós podemos medicá-lo com antidepressivos, o bupropiona ou nortriptilina, que vão ajudar a reduzir os sintomas da redução do uso do tabagismo. Ou até mesmo o agonista parcial de receptor nicotínico, que é a vareniclina, desculpa. Então, nós temos meios, nós temos ferramentas para poder ajudar esse paciente a largar essa exposição aos fatores de risco. E temos que insistir nisso. A outra prática não farmacológica é a reabilitação pulmonar. Isso aqui é muito importante e todos os pacientes se beneficiam dessa prática. O que acontece é que nós temos o ciclo vicioso do paciente DPOcítico, de que ele começa a se movimentar, ele começa a exercitar, ele vai, por conta da dispneia, vai cansar, e ele vai parar. E o pior é que ele vai parar e não vai voltar a se exercitar, porque senão ele vai voltar a ficar cansado. Então, essa dispneia, essa dificuldade de exercícios físicos vai botar o paciente no sedentarismo, e esse sedentarismo vai causar um descondicionamento dele geral, vai piorar o quadro daquele paciente, ele vai ficar menos resistente ainda a exercícios. E uma das nossas preocupações no tratamento da DPOC é manter esse paciente ativo. Então, nós temos que estimular o paciente a fazer exercícios, e o primeiro passo para isso é uma reabilitação pulmonar. Orientar o paciente a buscar uma ajuda com um fisioterapeuta. Essa reabilitação pulmonar, ela dura mais ou menos 8 semanas, e seus benefícios vão durar por mais ou menos 18 semanas. Ok, pode não ser para a vida toda, mas estimular o paciente mesmo depois da reabilitação, mesmo depois que tudo isso acabar, manter a atividade física, a fazer uma caminhada leve no ritmo dele, mas manter. Temos que estimular esse tipo de prática. E a outra coisa, que também é muito importante, todo paciente com DPOC também tem que seguir, é a vacinação. O paciente DPOcítico, qualquer insulto pulmonar, eu já falei, qualquer insulto pulmonar nesse paciente vai gerar uma descompensação do quadro clínico dele. Então, nós temos que, esse paciente ele tem que estar vacinado, ele tem que se prevenir contra anti-influenza todo ano e antipneumocócica a cada 5 anos e temos que ajudar esse paciente a se prevenir. A vacinação é uma das principais formas de... a infecção é uma das principais causas de exacerbações do paciente DPOcítico. Então, temos que prevenir essas infecções.
E agora já entrando no farmacológico, tratamento crônico farmacológico desse paciente. Uma das principais classes medicamentosas utilizadas para o tratamento crônico do DPOC são os broncodilatadores. Esses broncodilatadores, eles são utilizados por via inalatória, que ajuda a direcionar os efeitos dele e reduzir efeitos adversos, e vão ser responsáveis por reduzir sintomas e as exacerbações. Eles são nossa primeira linha de medicamentos. E eles vão ser divididos em algumas classes. As duas principais classes deles vão ser os beta-adrenérgicos, os agonistas beta-2 adrenérgicos e os anticolinérgicos. Sendo que dessas duas classes a gente ainda vai ter outras subdivisões. Nós vamos ter medicamentos de curta ação e de longa ação. Esses medicamentos, os beta-adrenérgicos e os anticolinérgicos de curta duração, eles vão ser utilizados para o paciente que ele não tem aquele sintoma o dia inteiro, continuamente. Ele tem um sintoma esporadicamente, de forma intermitente. Então, você pega e orienta ele, você vai usar esse medicamento aqui. A gente pode utilizar o fenoterol e o salbutamol ou o brometo de pratrópio, orientando a tomá-lo quando ele tiver seus sintomas. Enquanto que os de longa duração, eles vão ser utilizados para o paciente que ele tem os sintomas crônicos, os sintomas o tempo inteiro, de forma contínua. E aí, a gente inicia a terapêutica com um deles, seja um beta-adrenérgico de longa duração ou um anticolinérgico de longa duração. Caso o fármaco ele não tenha a ação esperada, caso o paciente ainda continue tendo muito sintoma, a gente pode associar um anticolinérgico de longa duração com beta-adrenérgico de longa duração. E caso esse paciente ele continue não respondendo, aí a gente pode colocar uma metilxantina. Mas qual é o problema das metilxantinas? Essa classe de fármacos, ela tem muito efeito colateral. Então, se a gente for administrar o metilxantinas para o paciente, a gente tem que ficar fiscalizando e de olho em efeitos colaterais nesse paciente. Outra classe muito importante são os corticosteroides inalatórios. Só que eles vão apenas reduzir exacerbações. Então, a gente vai prescrever eles apenas quando associados aos broncodilatadores de longa duração, seja numa terapia dupla ou tripla terapia, ou seja ele associado com um broncodilatador de longa duração ou com 2 broncodilatadores de longa duração, e a gente vai receitar para aqueles pacientes que são exacerbadores. E o critério é um volume expiratório forçado de 1 segundo menor que 50% do previsto, com 2 ou mais exacerbações ao ano, com necessidade de antibiótico ou de corticoide oral. Uma outra classe de medicamentos é o inibidor da fosfodiesterase 4. O principal representante dessa classe vai ser o roflumilac, e vai ser uma classe de medicamentos que ele vai ter como função reduzir exacerbações graves. Então, enquanto os corticosteroides eles estão eficientes para reduzir as exacerbações de forma geral, existem estudos que dizem que associar o roflumilac a terapia do paciente crônica vai ter redução de cerca de 20% a 15% das exacerbações graves que esse paciente pode ter. Então, a gente vai fazer essa medicação para o paciente apenas aqueles pacientes que realmente eles são que eles têm muita exacerbação. Um outro tratamento que a gente pode orientar é a oxigenoterapia domiciliar. Esse é um tratamento, de certa forma, diferente, porque não é para todo paciente que a gente consegue colocar essa terapia. A gente faz a orientação de que o paciente ele tenha essa oxigenoterapia domiciliar com administração contínua de entre 12 15 horas diárias, pegando as 12 horas do turno da noite. Então, a gente tem muita resistência do paciente a poder aderir a esse tratamento e vai ser indicado para pacientes que têm a pressão arterial de O2 menor que 55 milímetros de mercúrio ou saturação de O2 menor que 88%. Ou para pacientes que a gente flexibiliza esses valores para até 60 milímetros de mercúrio ou 90% de saturação de O2, caso o paciente tenha hipertensão pulmonar, cor pulmonar e ou hematócrito maior que 55%. Como eu falei, essa oxigenoterapia, ela é, de certa forma, pouco utilizada. Ela tem muita resistência e não é fácil de poder aplicá-la,
porque quando a gente faz a prescrição da oxigenoterapia, a gente especifica qual é a fonte do oxigênio, qual vai ser o aparelho que vai ser utilizado, se vai ser um tanque de gás, se vai ser um condensador de gás, e também a prescrição de quantas horas ele vai usar, orientar o paciente de como ele deve utilizar, se for viajar, se for praticar esporte. Então, não é tão simples utilizar essa oxigenoterapia. Essa aqui são 2 imagens que eu consegui. Aqui nós temos o exemplo das duas principais formas de oxigenoterapia. A oxigenoterapia, além da dificuldade de poder o paciente aceitar utilizá-la, ela ainda é uma terapia cara, custosa, porque no tanque de gás você tem que ficar comprando o custo de gás e você tem um concentrador de oxigênio, que é uma forma viável, porém é muito mais custosa. E aí agora, o último aspecto do tratamento crônico é a possibilidade de um tratamento cirúrgico. Nós temos sim a possibilidade de realizar tratamento cirúrgico para o DPOC. Os principais representantes desse tratamento cirúrgico é a cirurgia redutora de volume pulmonar, a pneumoplastia, a bulectomia, que é a remoção das bolhas pulmonares, e o transplante de pulmão. Só que, vamos lá, por partes. A cirurgia redutora de volume, ela vai retirar cerca de 20 a 30% do tecido pulmonar, uma região muito afetada por efizema. Ela tem o fator de que melhora a mecânica diafragmática, mas as cirurgias, de forma geral, elas eram muito bem vistas para o tratamento da DPOC. Só que não é algo que a gente vê muito na prática. O transplante de pulmão, ela está tendo uma indicação muito questionada, porque, da mesma forma, existia um entusiasmo muito grande pela possibilidade de a gente fazer o transplante de um pulmão de um paciente DPOcítico grave. Só que estudos recentes, eles vêm demonstrando que, mesmo que a gente pegue um paciente grave, a gente transplante um pulmão nele, a gente tem uma melhora da qualidade de vida daquele paciente imediata nos próximos 5 anos, porém, a mortalidade do DPOC vai continuar a mesma coisa, ou muito próxima. Então, é muito debatida ainda a indicação do transplante de pulmão. E ainda tem o dificultador, a questão da baixa disponibilidade de órgãos. E agora a gente entra um pouquinho nas exacerbações. O que são as exacerbações? Então, como eu falei, a DPOC torna um estado em que o paciente ele fica com uma reserva respiratória muito curta. Então, qualquer insulto desse paciente vai gerar uma intensificação desse quadro clínico comparado à sua variação diária. E aí a gente pode identificar essas exacerbações de maneira clínica. O diagnóstico de uma exacerbação de DPOC é eminentemente clínico. A gente vai ter uma alteração no aspecto e no volume da expectoração. Essa expectoração ela pode tender a um aspecto purulento, indicando infecção, e aumento da dispneia. As exacerbações, elas são um aspecto importante que deve ser discutido e conversado sobre o DPOC, porque elas são muito frequentes para os pacientes, gerando um aumento do custo socioeconômico. Existem dados brasileiros de que só no ano passado tiveram mais de 100 mil pacientes DPOcíticos que foram internados em hospital, gerando custos de milhões de reais para a saúde brasileira. Isso somente dados nacionais. E as principais causas da exacerbação vão ser infecções, como eu já falei, sendo que das infecções, 2/3 vão ser bacterianas e 1/3 vão ser virais, e poluição do ar em menor quantidade. Porém, mesmo que a gente saiba as principais causas de DPOC, na prática, cerca de 1/3 dos casos de exacerbações a gente não vai conseguir identificar a causa daquela exacerbação. E também o objetivo do nosso tratamento vai ser vai ser colocar aquele paciente no estado estável, não descobrir necessariamente o que causou aquilo, a menos que seja causa infecciosa. Aí a gente vai fazer o tratamento orientado a partir da possibilidade de qual infecção que aquele paciente está tendo. E também outro aspecto aqui, como eu falei, as alterações de sintomas da exacerbação de DPOC vão ser relativas à expectoração e aumento da dispneia. Então, aqueles sintomas que normalmente a gente espera de encontrar num paciente que está com infecção, seja a febre, seja a leucocitose, ou alterações radiológicas, ou aquelas alterações de raio-x indicativas de pneumonia, por exemplo, não necessariamente vão estar presentes naquele paciente com DPOC, inclusive são raras de aparecer.
e não vão ser critério para a gente iniciar a antibiótico terapia desse paciente. Então, os principais tratamentos, os principais objetivos do tratamento das exacerbações vão ser manter a saturação de oxigênio desse paciente em 90% e 92% e reduzir a resistência das vias aéreas. Quando nós vimos um paciente com uma DPOC exacerbada, a gente tem que saber o que é que a gente pode, quais são as indicações de pegar esse paciente e tratá-lo ambulatoriamente ou de hospitalizá-lo, de interná-lo. Então, essas aqui são as indicações. Para hospitalização, quando a gente identifica uma insuficiência respiratória aguda, quando a gente tem um aparecimento de cianose e edema periférico, quando a gente tem uma hipoxemia refratária ou hipercapnia com acidose, trombebose pulmonar, né, o TEP, pneumonia, pneumotórax, arritmias ou infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca descompensada ou descompensação de outra condição associada, ausência de condição socioeconômica para a realização do tratamento ambulatorial e situações de dúvida diagnóstica ou ausência de resposta ao tratamento inicial. Então, essas são as indicações para hospitalização. Para a internação, a gente vai precisar que o paciente tenha uma dispneia intensa ou que não responda a qualquer outro tratamento, seja ambulatorial ou na hospitalização, confusão, letargia ou coma, hipoxemia persistente ou em piora progressiva e acidose respiratória persistente, instabilidade hemodinâmica e necessidade de ventilação mecânica invasiva. E aí, como a gente começa tratando essas exacerbações? Caso o paciente seja um caso de um paciente que a gente pode fazer o tratamento domiciliar, a gente é um tratamento bem simples. A gente pega e aumenta a dose e a frequência dos broncodilatadores inalatórios que ele já utiliza, daqueles broncodilatadores crônicos que ele já utiliza. Associado a isso, a gente vai dar um corticóide sistêmico, a prednisona, em 40 miligramas, ou equivalente por 70 a 10 dias, ou 70 não, desculpe, não vamos matar o paciente, por 7 dias a 10 dias, e antibióticos a gente vai prescrever de acordo com o que tem mais chance de acontecer. A gente tem essa tabela aqui, que estratifica o paciente quanto a possibilidade, quanto os patógenos mais frequentes e a apresentação possível daquele paciente. Então, pacientes que têm DPOC com volume respiratório forçado de 1 segundo e sem fatores de risco, quais são esses fatores de risco? DPOC grave, classificação de DPOC grave, comorbidades associadas, ou o paciente que, nos últimos 3 meses, já teve uma internação com utilização de antibiótico. Então, esse paciente que tem esse volume respiratório forçado acima de 50% e não tem esse fator de risco, a gente dá um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, cefuroxima, azitromicina, claritromicina. Pronto. Um paciente que ele tem a mesma volume respiratório forçado de 1 segundo, mas tem esse fator de risco, a gente utiliza os mesmos anteriores, mas com moxifloxacino, gatifloxacina ou levofloxacina. Com DPOC com volume respiratório forçado de 1 segundo entre 35% e 50%, a gente usa o moxifloxacino, gatifloxacina, levofloxacina, beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase. E assim progressivamente. Agora, como é que a gente faz a terapia domiciliar desse paciente? A gente vai utilizar uma oxigenoterapia nesse paciente para manter a saturação dele entre 90% e 92%, e a pressão arterial de O2 dele entre 60 e 65 milímetros de mercúrio, não importando a retenção de CO2 ou não. O nosso objetivo, nesse momento, não vai ser atingir saturações de oxigênio esperadas normais de uma pessoa, mas manter estável. Antibiótico terapia na terapia hospitalar é a mesma da anterior, do quadro que eu já acabei de passar para vocês. E broncodilatadores inalatórios. Como é que a gente vai fazer a terapia desse paciente com os broncodilatadores? A gente recebeu o paciente, hospitalizou, a gente vai botar um agonista beta-adrenérgico de curta duração, de 20 minutos em 20 minutos, na primeira 1 hora, ou seja, 3 doses. Depois que acabar essa primeira hora, a gente vai adicionar o brometo de ipratrópio, que é um anticolinérgico de curta duração, como eu já falei anteriormente, e vai alterar a dosagem desse paciente de 20 em 20 minutos para 4 em 4 horas até a estabilização. Caso o paciente não estabilize, a gente pode associar uma metilxantina oral ou endovenosa para poder estabilizar esse paciente. Continuando a terapia hospitalar, a gente vai ter corticoides sistêmicos, então a gente pode utilizar a hidrocortisona ou metilprednisolona endovenosa
por até 3 dias, ou seja, 72 horas, até que depois a gente vai substituir essa medicação endovenosa por prednisona via oral de 10 a 14 dias. Quais são as indicações para a gente fazer uma ventilação mecânica não invasiva no paciente? A gente tem a importância dessa ventilação porque ela é uma ventilação mecânica não invasiva, ela reduz os riscos que estão associados à ventilação mecânica invasiva, como, por exemplo, a pneumonia, e reduz as mortalidades. Então, quais são as indicações dela? Quando a gente tem um paciente que ele chegou, está exacerbado e está com a dispneia moderada a grave e está utilizando a musculatura acessória e movimento abdominal paradoxal. Ou quando o pH desse paciente está entre 7,25 e 7,35 e hipercapnia com pressão arterial de CO2 acima de 45 milímetros de mercúrio. Ou com frequência respiratória, né, uma taquipneia de 25 a 35 por minuto. Continuando a terapia hospitalar, a gente, então, caso a ventilação mecânica não invasiva não seja suficiente ou o paciente não se englobe lá, esteja muito mais grave, a gente tem indicações para fazer a ventilação mecânica invasiva. Quando a frequência respiratória, né, a taquipneia, em vez de estar de 25% a 35%, que é a indicação para não invasiva, ela está acima de 35%. Quando o paciente ele tem uma hipoxemia grave, uma pressão de O2 menor do que 40 milímetros de mercúrio, quando o paciente ele tem uma acidose grave, com pH menor que 7,25, ou uma hipercapnia grave, com a pressão de CO2 maior que 60 milímetros de mercúrio, quando o paciente entra em parada respiratória, ou quando o paciente ele tem alteração do nível de consciência, seja uma sonolência, letargia ou uma coma, quando o paciente tem estabilidade hemodinâmica, ou quando a falha ou contraindicação da ventilação mecânica não invasiva, que eu acabei de falar, foi a primeira coisa que eu acabei falando. E esse paciente, mesmo hospitalar, ele vai poder usufruir de uma fisioterapia respiratória, que vai ser indicada para os pacientes que eles tenham atelectasia lobar ou escarro superior a 25 milímetros por dia. Essa fisioterapia respiratória ela pode ocorrer por meio de percussão ou de alteração da posição de decúbito do paciente. E, por último, mas não menos importante, o paciente DPO-cítico exacerbado, ele vai precisar de suporte clínico geral. A gente tem que fiscalizar esse paciente, fiscalizar a volemia dele, reposição eletrolítica e tudo que o paciente acaba precisando. Se o paciente ele estiver imobilizado, a gente inicia uma... como é que chama? A gente inicia a administração de heparina para evitar qualquer complicação da imobilização, como trombose venosa profunda, e de uma forma geral, é basicamente isso. Tudo que o paciente precisar, a gente tem que estar fiscalizando para poder atender às necessidades dele. E essas são as referências. Top, Lucas. Alguma dúvida, galera? Parabéns, hein, por essa aula incrível. DPOC é massa, né? DPOC é muito legal, pô. É massa demais. É um pouquinho complicado a parte de tratamento, porque tudo tem uma lista de indicações. Mas é um tema muito legal de estudar, e principalmente a parte de fisiopatologia. É muito interessante. Eu peço desculpa a vocês qualquer coisa aí, porque eu realmente fico muito nervoso para falar em público. É algo que eu tenho trabalhado ao longo desse tempo na universidade. Mas foi um prazer dar essa sessão aqui para vocês. Foi um tema muito legal e muito bom de estudar. Foi perfeita a aula. Amei. Não sei se você reparou, Paloma, eu coloquei uma parte ali no meu slide que foi a parte de broncodilatadores, eu acabei pegando uma partezinha que está no seu. Eu não lembro, não. É que você colocou uma tabela direitinha de uns losangos com a divisão entre os agonistas beta-adrenérgicos, os anticolinérgicos e as metilxantinas. E aí, eu estava tentando fazer slide anteontem dessa parte, e aí eu fiquei tipo, poxa, como é que eu coloco isso aqui? Como é que eu coloco? Eu não sabia. Aí eu fui lá e falei assim, rapaz, o Paloma deixou tão bonitinho. Não, isso daí foi Mariana, pô. Foi Mariana. Eu reconheci. Tá. Tinha que ser, né? A rainha do DPOC, pelo amor de Deus. A sessão foi excelente, Lucas. Parabéns. Obrigado. Só uma coisa que eu queria comentar, porque no Gold de 2019 eles mudaram só uma coisinha. Eles tiraram as metilxantinas para paciente com exacerbação. Então, você faz exatamente o que tu comentou mesmo, né? 20 minutos de 20 em 20 minutos você faz
salbutamol, depois Uhum. acrescenta o brometo de ipratrópio. Só que se o paciente não responder, você não acrescenta mais a metilxantina. Eles tiraram, Entendi. disseram que tem, né? Entendi. Nenhuma evidência. Essa parte de tratamento eu acabei seguindo mais a clínica médica, que realmente já tem uns bons anos aí. Mas foi uma boa adição. E eles acrescentaram os eosinófilos agora para referência de corticoide inalatório. Porque antes eles não usavam, né? O corticoide inalatório não tinha nenhum parâmetro para você usar. E agora eles usam os eosinófilos. Então, se o paciente tiver com eosinofilia acima de 300, você pode acrescentar o corticoide inalatório se o paciente for do grupo D, que é o paciente mais grave, né? E se o paciente estiver com os eosinófilos abaixo de 300, o indicado é você não fazer o corticoide inalatório. Você só faz a associação mesmo do LABA com o LAMA. Entendi. Vou adicionar no slide depois. Pega aí do Gold. Mas foi excelente. Parabéns, viu? Muito bom. Então é isso, vamos por aqui. Depois coloca esse slide no drive. Eu boto no drive. Eu vou atualizar com esses critérios do Gold aí que Mariana falou, que eu acabei me passando e coloco no drive. Beleza. Parabéns. Tchau, galera. Tchau.